Aleluia! Abre comigo, por favor, em 1 Timóteo. Eu não sei você, irmãos, mas Nilson dando aqui o aviso do louvor, eu me empolguei. É porque ele não olhou para mim, mas ele disse, quem quiser, eu ainda fiz assim. Aí eu fiquei pensando, que tal um coral dos pastores? Viu? É estreito, é estreito, é estreito. É estreito, não é não? Mas só brincadeira, irmãos, a gente não vai fazer isso com ele, não. Amém? Mas se você tem chamado nessa área, fica à vontade. Vai ser uma grande bênção. Nós vamos poupá-lo desse trabalho. A gente arrumou trabalho para ele, não é, pastor? Aleluia. Então, irmãos, o Rema, ele é uma escola bíblica interdenominacional. Antes de eu continuar sobre o Rema, você que está online, eu quero te dar um conselho do fundo do meu coração. Eu te dou esse conselho porque eu adotei esse conselho para a minha vida. Eu não estou mais assistindo noticiário. Eu me coloco, leio o que eu quero, me atualizo, mas eu decidi fechar a porta para o medo na minha vida e na minha casa. Então eu quero te dar esse conselho. A igreja, você pode conversar com qualquer pessoa que está aqui, ela está respeitando todos os protocolos. Nós estamos de portas abertas, distanciamento, algo só falta tomar um banho de álcool. Eu estou brincando que os crentes agora estão andando tudo alcoolizado. Mas é tudo na mão, irmãos, amém? Mas eu quero te dizer, esse é um lugar de socorro para a sua vida. Para a minha vida também. Nós estamos sendo bombardeados na nossa mente, nas nossas emoções. Então vem para cá, irmãos, esse lugar está seguro. Eu te digo, está seguro. Você pode vir tranquilo e sossegado. Amém? E mais uma vez, não deixa medo entrar no teu coração. Nós somos da fé. E eu lembro o pastor Buddy, ele dizia, né? Quando o medo batia na porta, ele mandava fé atender. E quando fé abria a porta, medo tinha ido embora. Então não deixa medo te aprisionar. Medo é uma prisão, irmãos. E nós vamos ver hoje à noite pela palavra que nós somos livres do medo. Amém? A obra foi completa lá na cruz. Aleluia. Mas, irmãos, como eu estava falando, o Rema é uma escola bíblica interdenominacional. Eu ouvi certa vez um pastor colega nosso, ele falar algo interessante. Ele disse, eu não divulgo o Rema porque eu sou professor. Eu divulgo o Rema porque um dia eu fui aluno. Amém, irmãos? Eu divulgo essa escola, não porque hoje eu sou um professor dessa escola, mas porque um dia eu sentei para ser um aluno. E eu sei o que essa palavra fez na minha vida, na vida da minha esposa. Temos 2 filhas, as 2 já fizeram o Rema, uma já fez também escola de ministros, a outra vive me encatucando, pai, escola de ministros para João Pessoa, pai, escola de ministros para João Pessoa. Estamos orando nesse sentido. Mas sabe, irmãos, existe uma importância em eu e você nos expormos à palavra. Na realidade, eu diria que existe uma necessidade de todo filho de Deus se expor à palavra. E eu vou deixar isso claro para você hoje à noite. E eu quero ler alguns versículos para você antes de entrar necessariamente na matéria. 1 Timóteo 2, verso 3 ao 4, diz: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, é desejo de Deus. O que é desejo de Deus? Que todos os homens, todo ser humano, homem e mulher, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! O desejo de Deus não é que toda a humanidade apenas seja salva. Mas existe algo que foi conquistado na salvação, que Deus deseja que todo ser humano desfrute disso. E como é que eu e você vamos desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado se nós não sabemos? Não sabemos o que, pastor? O que foi conquistado. É por isso que o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O verbo que se fez carne. Ele é a palavra. E a palavra é Ele. Então Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas aí você precisamos entender e compreender as Escrituras. Não apenas, irmãos, decorar um versículo. E eu vou te dizer, é isso que eu amo nessa escola. Porque essa escola te ensina a palavra e te impulsiona a viver a palavra. É por isso que é muito rápido nós vermos o resultado da palavra na nossa vida. Irmãos, eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que fizeram Rema e foi o ano onde eles mais avançaram em todas as áreas de suas vidas. Foram anos de pressão, foram anos de algum tipo de perseguição,
mas foram os anos onde eles mais cresceram. O curso são apenas 2 anos. Algumas pessoas dizem, meu Deus, 2 anos. Quando passa o primeiro, você diz, meu Deus, já passou um. Quando chega no meio do segundo ano, diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer sem o Rema? Mas o Rema te capacita a viver a palavra de Deus na tua vida. Vou te dar um exemplo bem simples que ilustra isso. Há alguns anos atrás, viajei eu, Patrícia, nossas filhas, estava minha mãe, acredito que meu irmão, um dos meus irmãos. Nós fomos para uma pousada boa, pousada legal. E quando nós fomos sair da pousada, fomos fazer o check-out. E a moça perguntou, vocês gostaram da pousada? Vocês têm alguma observação, alguma sugestão? E aí eu disse, nós só sentimos falta de uma piscina. E ela disse, não, mas nós temos piscina no anexo. Nós não tínhamos desfrutado da piscina. Por quê? Porque não sabíamos que existia uma piscina. Mas a piscina estava disponível. Tem muito crente, irmãos, que não está desfrutando do melhor de Deus nessa terra, porque não sabe que já é seu e está disponível. E nessa matéria, na realidade da nova criação, você vai entender quem você é nele, o que você tem nele e o que você pode nele. Amém, amém. Aleluia. E aí a sua vida simplesmente vai mudar. Por quê? Porque o diabo não vai mais te manter aprisionado. A sua consciência de filiação vai mudar. A revelação da palavra vai penetrar o teu coração, que você não vai mais andar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, nem se conformar com as pressões e as mentiras que o diabo tem te dito. Por quê? Porque ele um dia nos fez livres. Amém, amém, amém. Aleluia! Livres. Mas vamos avançando. Oséias 4, versículo 6, a parte A diz, o meu povo perece, porque lhes falta entendimento ou conhecimento. É isso que eu estava falando. O povo de Deus, um grande preço, irmãos, foi pago. Tudo foi conquistado para mim e para você, para que eu e você viva uma vida abundante sobre essa terra. Mas por não sabermos o que pertence a nós, muitas vezes nós estamos achando que algumas coisas é a vontade de Deus, quando na realidade não tem nada a ver com Deus. E nós estamos conformados, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. É muito forte isso, irmãos. O meu povo perece, porque lhes falta conhecimento. O conhecimento, ele liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em qualquer área. E em todas as áreas. Amém, irmãos? Mateus 22, lá no verso 29. Vai lá comigo. Estou te dando uma base da importância de você fazer essa escola. E sabe, irmãos, esse ano ainda, nossa escola, ela não é uma escola online, ela é uma escola presencial. Mas esse ano, muito provavelmente, ainda, nós vamos trabalhar ela de forma híbrida. Nós vamos trabalhar ela online e física. Então, aquelas pessoas que não conseguem estar segunda, quarta e sexta se deslocando, você vai poder fazer de forma online. Mas, veja só, é só esse ano, o segundo ano é presencial. É só enquanto tudo isso passa. O Rema, ele nasceu em 1974, lá em Tulsa, Oklahoma, através de um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagin. E acho que em 93, ou foi 87, ou foi 93. Se alguém souber, me ajude. Pastor Buddy, ele se formou no Rema e veio para o Brasil com Mama Jane, porque recebeu uma palavra da parte de Deus para pregar essa palavra, ou ensinar a palavra revelada, ou ensinar a fé ao povo brasileiro. E eles vieram para o Brasil. E hoje, irmãos, nós já somos mais de 400 igrejas no Brasil e no mundo. Nós já somos quase 120 escolas no Brasil. Amém? Então o Rema não é algo que nasceu aqui em João Pessoa, é algo que nasceu no coração de Deus e tem se espalhado no mundo todo. Nós formamos sexta-feira agora uma excelente turma, mesmo em ano de pandemia. Deus é bom, irmãos. Para você ter ideia, mesmo em um ano de pandemia, nós estamos formando quase 7.000 alunos no Brasil. Então Deus continua sendo Deus, Ele continua se movendo, o povo continua sendo liberto. Amém? Mateus 13, você se alegra com ele? Eu me alegro, irmãos.
em ver o agir de Deus, pessoas que eram enganadas já não são mais enganadas, tomando posse do que lhes pertence e vivendo uma vida abundante, a ponto de contagiar outros. Oh, glória! Aleluia! Respondeu Jesus, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Agora, por favor, vá comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Nessa escola você vai ver matérias como Fundamentos da Fé, Realidades da Nova Criação, Cristo é aquele que cura, vida de prosperidade, uma vida de louvor, que às vezes a gente acha que é só cantar. É muito mais. Oh, glória! Uma vida de louvor. Nós vamos ver história da igreja, nós vamos ver justiça de Deus, nós vamos ver submissão e autoridade e tantas outras. São 23 matérias, na verdade 24, mas durante 23 matérias você vai receber aula e na 24ª você vai dar aula. Oh, glória! Mas fique atento só com as 23, o resto é depois. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o versículo base da nossa matéria. Olha que poderoso, irmãos. Assim que, se alguém está em Cristo, quem aqui já nasceu de novo? Amém, amém, amém. Se você ainda não nasceu, está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é sua noite. Mas aqui diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não será, já é. Entenda isso. Eu não serei uma nova criatura. Eu não estou em processo para me tornar uma nova criatura. Não é um processo gradativo como a renovação da nossa mente. Não. Na hora que eu aceito Jesus, meu espírito é recriado. É um espírito novo. Não, vou dizer de novo, não é possível. Aleluia! Na sala de aula você também pode dar amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia! Uma nova criatura. As coisas velhas, foram, passaram. Quem aqui gosta de coisa nova? Agora levantaram a mão, né? Aleluia! É bom coisa nova. Cheiro de coisa nova. Eu e você fomos feitos novos. Aleluia! Mas nós precisamos entender, irmãos, isso. Algumas pessoas acham, eu fui salvo, um dia eu fui para o céu. Ou eu vou para o céu. Não vou. Já ouvi alguém dizer, eu quero entrar no céu, nem que seja pela porta dos fundos. Não, irmãos. Eu quero chegar lá, eu quero ter cumprido com aquilo para o qual Deus me enviou e me chamou. Eu quero entrar pelo portão da frente, ser recebido pelo meu Pai e ouvir dele, servo bom e fiel. Aleluia! Isso é para mim e para você, não é só para os pastores, não. Às vezes nós estamos sempre com a visão de crente na eternidade, no céu, e glória a Deus por isso. Porque Ele vai vir nos pegar e o céu vai ser outro nível, outra estação. A eternidade com Ele, irmãos, é outra coisa, mas eu quero te dizer que pela palavra nós entendemos que existe uma realidade para ser vivida aqui. Amém, amém. Aleluia. A terra, irmãos, não é um lugar de castigo preparando a gente para o céu, não. Oh, glória a Deus. Mas aí você precisamos entender essas verdades. E como eu falei, quem somos nele, o que temos e o que podemos. Agora, irmãos, vai comigo, por favor. Abre lá em 1 Timóteo 2,14 e segura um pouco. 1 Timóteo 2,14, abre lá e segura um pouco. Nós precisamos entender a primeira criação. Quando Deus formou o homem, quando Deus formou a mulher. Nós precisamos entender que quando Adão e Eva, quando eles foram criados, né, primeiro o homem, depois a mulher, Ele criou e projetou tudo para o homem governar tudo sobre essa terra. Quando Ele criou o homem, a morte não existia, ou a morte não estava aqui. O homem não estava sujeito ao poder da morte, o homem não estava sujeito a doenças, a miséria, a nenhum tipo de mazela.
quando Deus criou o homem lá no Éden, e deu fôlego de vida, e depois ele trouxe a mulher, ele disse: "Ei, governem, multipliquem, enchem a terra, vivam em paz e harmonia, e principalmente em comunhão comigo." Deus estava falando. E esse é o plano original de Deus. Deus criou o homem, irmãos, e ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Agora, imagem quer dizer uma representação exata daquela pessoa. Reflete aquela pessoa, é uma cópia fiel. Semelhança, conforme pessoa da mesma natureza, parecida com ela, próxima a ela. Então, ser imagem e semelhança implica, nesse ser criado, ser tão identificado com o seu Criador quanto se pode ser. Significa que o homem é da mesma espécie de Deus. O homem é espírito. Entenda isso. Deus soprou fôlego de vida no homem. O homem se tornou alma vivente. Deus compartilhou da sua própria natureza com o homem. Amém, irmãos? O homem foi feito alma vivente. Mas eu e você precisamos entender a natureza tríplice do homem. Nós somos um espírito, possuímos uma mente, que são as nossas emoções, o nosso intelecto, e habitamos em um corpo. É tanto que se alguém vai em algum velório, está sendo velado o corpo, não a pessoa. É só o corpo, é só a casa terrestre. Por quê? Porque com o Espírito entramos em contato com Deus, porque Deus é Espírito. Amém, irmãos? Com o corpo entramos em contato com esse mundo físico. Mas nós somos um Espírito. E o homem, quando nasceu de Deus lá no Éden, ele foi feito um Espírito, ele veio com a mesma natureza de Deus. Mas não foi que houve, o homem pecou. Aleluia. Você abriu lá em 2 Timóteo 14, 2,14. Diz: "E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão." Adão não foi enganado. Agora entenda, Deus deu a ordem a quem para não comer do fruto? A Adão. Eva foi enganada pela serpente, Eva foi enganada pelo diabo. A Bíblia é muito clara quando diz que Adão comeu consciente, ele não foi enganado. Então Deus deu a cada um de nós, e a Adão também, algo chamado livre-arbítrio. Deus deu o comando da terra para Adão. E aí nós vamos começar a entender várias coisas agora. Ele deu o comando, e Adão, com a sua transgressão, entregou o comando da terra. Aleluia. Entregou para quem? Para o Deus com D minúsculo desse século. Ou seja, o diabo. E aí o homem teve o que? Morreu espiritualmente. Por quê? Porque o pecado é o que separa o homem de Deus. E porque o primeiro Adão pecou, todos os outros homens pecaram e foram separados de Deus. Agora, vou só ler aqui para você, para ganharmos tempo. Lá em Gênesis 3, no versículo 7. O que foi que aconteceu depois que o homem pecou? Seus olhos foram abertos e eles sentiram vergonha. No versículo 8 diz: ouviram a voz de Deus, se esconderam entre as árvores, porque a comunhão foi rompida. Versículo 9, Deus pergunta a Adão: onde você está? Isso quer dizer que Deus e o homem estavam separados, já não tinham mais comunhão. Isso é o que chamamos morte espiritual. Ele estava ligado com Deus, o pecado entrou, ele foi separado de Deus. Eles já não se conheciam mais, ou ele já não conhecia mais o seu Deus, ele tinha medo de Deus. Aleluia. E é interessante porque hoje nós ainda vemos filhos de Deus, nascidos de novo, que têm medo de Deus, por causa de uma consciência errada. Mas eu e você, quando entendemos a palavra, nós não vamos ter medo de Deus, nós vamos nos achegar a Deus, porque Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus de perto, não de longe. É tanto que para todos aqueles que nasceram de novo, ele veio fazer morada. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. Aleluia. No verso 10, Adão diz a Deus que teve medo. Ele teve medo de Deus. No verso 12, Adão se acovarda e joga a culpa em Eva. No verso 15, a inimizade entrou no mundo. No verso 16, dois sofrimentos passam a fazer parte de suas vidas. E a partir daquele momento, o casal não viveria mais em harmonia, mas o homem governaria sobre a mulher. Entrou o que? A inimizade. Entrou o que? A contenda. Entrou a acusação. Entrou a culpa.
entrou o terceirizar problema, o não assumir responsabilidades, entrou a confusão. Antes não era assim. A paz reinava, a harmonia reinava, o amor reinava, mas o pecado entrou. No verso 18, a terra passou a produzir pragas. A terra era abençoada, irmãos. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. No verso 22, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. As consequências do pecado na vida humana: condenação, medo, vergonha, passou da vida para a morte. Adão foi o contrário. Nós passamos da morte para a vida. Adão passou da vida para a morte. Perda de comunhão, dor, sofrimento, maldição, inimizade. João 16, perdão, irmão, 2 Coríntios 4, 14, para nós ganharmos tempo. Entenda, essa matéria no Rema, nós vamos estudar ela durante 7 dias. Então é impossível eu conseguir aplicar a matéria toda em 50 minutos. Então aqui é só uma palhinha do que você vai ver. Na sala de aula, nós vamos nos aprofundar em cada assunto desse. Nós vamos ler os versículos. Lembra, é um centro de treinamento bíblico. Então nós vamos ler muito a Bíblia. Você vai ler muito a Bíblia. Porque nós vamos estar embasando tudo aquilo que é ensinado pela palavra. Amém, irmãos? 2 Coríntios 4, no verso 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus de onde? Desse século, desse mundo, desse sistema. Amém, irmãos? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não compreendam o Evangelho, para que eles não compreendam a glória de Deus ou desfrutem dessa glória. Mas se nós vermos também, não precisa você abrir lá, em João capítulo 16, no verso 11, diz: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então nós vamos entender, você também vai entender em uma matéria chamada caráter de Deus, o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Tem muita gente colocando a culpa em muita coisa em Deus, e nessa matéria caráter de Deus você vai entender verdadeiramente quem Ele é e como Ele se move. E Ele só se move à luz da sua palavra. Deus é justo, Ele não é injusto. Deus não mente, Ele é a verdade. Ele é amor. Aleluia. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E nós podemos ver pelas Escrituras que Jesus é a expressão exata do Pai. Algumas pessoas acham que Jesus é bonzinho e Deus não é tão bonzinho. Mas Jesus veio expressar o Pai. Ele diz: olhem para mim e vocês vão ver o Pai. Você não vê Jesus botando doença em ninguém. Você não vê Jesus soltando vírus no mundo. Você vê Jesus desfazendo as obras do diabo. Porque Deus o enviou para ele desfazer as obras do diabo. E quando eu e você entendermos quem nós somos nele, nós também vamos andar por essa terra, por essas ruas, desfazendo as obras do diabo. Porque ele habita em nós. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Então você vai entender, irmãos, que o diabo não tem poder sobre você. Aleluia! Mas vamos por partes. Nos Salmos 51, verso 4, diz assim, Salmos 51, verso 4. Aleluia! O pecado entrou no mundo, irmãos, e bagunçou tudo. Agora, algumas pessoas acham que o pecado nasceu em Adão. Mas o pecado não nasceu em Adão. Salmo 51, 4 diz... É Salmo 51, 4, perdão. Perdão, irmãos, Isaías 14, 13. Perdão. Aleluia. Você pode ir lá, Isaías. Aleluia. O que é o pecado, irmãos? É tudo aquilo que vai contra Deus. De uma forma bem simples, tudo aquilo que vai na contramão do que Deus orienta. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que pecado é só matar, roubar, adulterar. Mas eu quero te dizer, mentira é pecado. Aleluia. Não, diz que eu não estou, pecado, mentira.
Não, mas só um pecadinho, deixa eu te dizer, nós também temos essa questão de classificar pecado. Pecado é pecado, o que muda é só a consequência do pecado. A consequência de quem matou é diferente da consequência de quem mentiu, dependendo da mentira. Tem um advogado ali que balançou a cabeça para mim, deu ok, então eu estou bem. Aleluia, pastor. Tudo bem aí? Oh, glória. Amém, irmãos? Pecado nos separa de Deus. Não tem como viver uma vida em Deus brincando com pecado. Eu gosto de dizer, não carregue pecado de estimação. Isso não quer dizer que eu e você não vamos falhar em algum momento. Falhar é uma coisa, mas viver no mesmo erro é outra coisa. Amém, irmãos? E aí existe uma grande diferença entre alguém que peca e alguém que é pecador. Alguém que é pecador é aquele que vive na prática do pecado e ainda é escravo do pecado. Mas aquele que um dia nasceu de novo, e nós vamos ver daqui a pouco, foi liberto do pecado. Então essa pessoa não é mais pecadora, embora ainda possa cometer algumas falhas. Porque perfeito só Deus. Eu gosto de um exemplo que diz, se eu pego uma vara e vou pescar, isso faz de mim um pescador? Não. Agora, se eu vivo da pesca, eu sou um pescador. O fato de um crente falhar não faz dele um pecador. Mas aquele que está desgarrado, morto espiritualmente, ele é escravo do pecado. Aleluia. Então ele é um pecador. Isaías 14, verso 13 ao 14 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Foi aqui onde o pecado nasceu, no coração de Lúcifer. E como você sabe, ele foi expulso do céu, veio para a terra, e convenceu a mulher, ou enganou a mulher, e a mulher junto com o homem, ou como nós lemos, o homem não foi enganado, mas ele transgrediu a lei de Deus. Ele foi contra Deus e o pecado entrou. E porque o pecado entrou, toda a humanidade foi condenada. Até que... Oh, glória! Até que o que, pastor? Jesus viesse. Mas antes de chegar em Jesus, Romanos 6, 23. Aleluia. Romanos 6, verso 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, irmãos, nós entendermos Romanos 5,12, não precisa você abrir, diz que a morte passou para todos os homens. E quando fala homens aqui, não é só homem masculino, é ser humano. Amém? Quando nós falamos aqui, o salário do pecado é a morte. Adão, quando comeu daquela fruta e desobedeceu a Deus, ele não morreu fisicamente imediatamente. Primeiramente, ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus, e a consequência disso foi a morte física centenas de anos depois. É bem certo que nós não vivemos hoje o que eles viviam naquela época, mas nós entendemos que a morte física, ela é uma consequência da morte espiritual. Tem 3 tipos de morte que nós podemos ver na palavra. A morte espiritual, que é essa que nós falamos, é quando o homem peca separado de Deus. A morte física, quando esse corpo já não consegue mais se manter de pé. Amém, irmãos? E a terceira é a morte eterna. Essa já foi. É a eternidade separada de Deus. E nós vamos aprender em sala de aula cada ponto desse e esmiuçar na palavra. Como eu falei, eu não tenho tempo, nós não temos tempo de esmiuçar tudo. Mas você precisa entender que Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente. E a consequência disso foi a morte física. Além de todas as outras mazelas que já vimos. Isso nos traz um retrato, irmãos, de alguém que está vivendo a sua vida e está brincando com o pecado, e por um tempo ele diz, nada acontece. Eu peco hoje, eu peco amanhã, eu peco depois de amanhã, e está vendo? As pessoas até acham que eu sou crente. Aleluia.
Se brincar, eu ainda vou para o céu. Na realidade, essas pessoas, ou algumas pessoas, acham que um errinho aqui, um errinho acolá, não tem problema nenhum. E aí vive a vida de qualquer forma. Mas eu quero te dizer, irmãos, que para todo mundo aqui tem um relógio contando. A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Deu certo, pastor? Longanimidade, oh glória, de Deus. A misericórdia dele que se renova a cada dia. Eu lembro, irmãos, acho que eu até ministrei aqui, ao povo do Egito, isso traz uma ilustração para a gente, o povo do Egito, não, os hebreus, quando eles saíram do Egito, Deus tirou eles com mão forte, isso é uma representação da nossa salvação. Mas eles ficaram no deserto e eles tentaram Deus por 10 vezes, mas chegou uma hora que a conta chegou, e eles não puderam entrar na terra prometida. Não brinca com aquilo que é sério. Aleluia. Quem aqui tem garantia? E eu não quero lançar, por favor, irmãos, Deus não trabalha com medo, Deus trabalha trazendo para perto. Mas quem aqui tem garantia de que amanhã está vivo? Ninguém, irmãos. Eu entendo pela palavra que eu honro pai e mãe, eu vou viver anos de paz e vou ter longevidade de dias sobre essa terra. Mas, sabe, irmãos, eu e você temos uma vida para viver aqui, desfrutar dessa vida, e depende só de mim e de você. Amém? Mas o que eu quero te dizer é que a morte espiritual, a pessoa está separada de Deus e ela por um momento até acha que nada está acontecendo. Nós podemos ver para a palavra também que tem pessoas que viveram o Evangelho, mas estão com suas mentes cauterizadas. E o pecado já não faz mais diferença para elas. Elas estão vivendo a sua vida, vivendo de forma ilegal diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus, e acham que está tudo normal, é tudo assim mesmo. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo moderno. Mas eu quero te dizer que Deus não se tornou moderno. Deus não flexibilizou as suas regras. Deus continua sério. Deus continua o mesmo. A sua palavra continua a mesma. Aleluia. Outro dia eu ouvi um ministro, eu não lembro o nome, também não iria dizer, mas ele dizendo que esse negócio de papéis dentro do lar, de homem ser o cabeça e mulher ser auxiliadora, isso não existe mais, porque a gente está no mundo moderno. Diz, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia, irmão. Não, porque a gente tem que contextualizar para a modernidade. Rasga a Bíblia, irmão, escreve outra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia é a Bíblia, irmãos. Passará céus e terra, e a minha paz, a minha palavra não passará. Ele não muda. Isso você vai aprender em caráter de Deus também. Deus não muda. Aleluia. Então, diante de tudo isso que vimos, irmãos, o homem separado de Deus, escravizado pelo pecado e vivendo em miséria, em medo, em doença, Deus preparou quem? Alguém que fosse pagar o preço para reconquistar a nossa posição original. Oh, glória a Deus. Um homem pecou, um homem nasceu e viveu sem pecado, e foi naquela cruz para tornar de volta aquilo que era nosso. Deus enviou o seu Filho para pagar um preço, e antes mortos para o pecado, hoje vivificados em Cristo. Hoje temos livre acesso ao trono da graça. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Antes, medo. Agora, prazer em estar na presença. Aleluia! Mas vamos para as Escrituras. Aleluia! João, capítulo 3, verso 3. Algumas pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não. Pela palavra, todos são criatura de Deus. Só se torna filho quando reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito, irmãos. João capítulo 3, verso 3 diz, respondeu Jesus e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deixa eu te falar, o problema da humanidade está no coração. Quando nós falamos do coração, não é o músculo, é o espírito, é a natureza. Eu não entendo, irmão, sério, e entendo quando olho para a palavra. Como alguém vai aplicar uma vacina em uma idosa,
e faz que está aplicando e não aplica. Isso é um crime, irmãos. Onde é que está o amor dessa pessoa? Onde é que está o respeito dessa pessoa? Onde é que está o respeito quando as pessoas furam fila e não respeitam os mais idosos, não respeitam os que têm comorbidade? Onde é que está o amor? O problema do homem, irmãos, não é só estudar algo, porque não é o nosso intelecto que vai nos mudar, é a palavra operando no nosso espírito, é sermos recriados em Deus, para termos a mesma natureza de Deus de volta dentro de nós, e aí nós podemos viver segundo o amor de Deus, nós podemos dar o lugar. Alguém diz, isso é só educação. Pode ser, irmãos, a educação vai ajudar, mas ninguém nunca vai ser quem verdadeiramente precisa ser, se não nascer de novo. A pessoa pode botar a melhor roupa. Eu posso dar um exemplo que eu vi no livrão do Rema. Você pode chamar alguém que trata com isso, e alguém pode pegar uma maçã podre e colocar uma capa em volta dela com uma cera, com alguma coisa. Quem já viu aquelas maçãs do amor em parque de diversão? Você dá um banho lá no açúcar, num caramelo, e ela fica linda. Mas se passar muito tempo, por dentro ela vai estar podre. Por fora ela pode estar brilhosa, linda, bonita, mas quando você morder, vai estar podre por dentro. Um homem que não nasceu de novo, uma mulher que não nasceu de novo, por fora está legal, mas por dentro está separado de Deus. Não tem a natureza de Deus operando, não pode amar o próximo como Deus amou, porque o amor dele foi derramado no nosso coração. Você vai aprender isso também em uma matéria chamada fruto do Espírito. Fruto do Espírito, né? Ele que ensina, né? O poder de Deus, irmão. Justiça de Deus, aleluia. Então o problema está no coração, e Jesus veio para resolver o problema, recriando o Espírito novo, o Espírito novo, aleluia. Não foi recalchutado, não foi remendado, não. Às vezes tem pessoas que pegam um pneu velho e recalchuta ele, dá uma borrachada por cima, mas não tem nada a ver com um pneu novo. Amém, irmãos? Nós não fomos recalchutados, nós fomos feitos novos. Aleluia. Efésios 2:1. Abre lá comigo. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E como é que alguém é salvo? Pela fé, não por obras. Não é pelo que eu faço, não é por eu merecer, é porque um dia Ele decidiu me amar. É porque um dia Ele decidiu te amar. Quando Jesus foi naquela cruz, eu e você não valia nada. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, afastados de Deus, atolados no lamaçal, escravos do pecado, escravos do diabo. Mas Ele decidiu nos amar, foi lá, pagou um preço e nos resgatou. Mas sabe, às vezes essa consciência de não sermos dignos da presença de Deus tem nos aprisionado. Eu não sou digno de ter uma vida boa. Eu não sou digno de desfrutar do melhor dessa terra. Afinal, eu sou um homem sujeito a erros. Você é uma mulher sujeita a erros. Mas deixa eu te dizer, entenda isso, irmãos, e eu oro para que seja uma revelação no teu coração. Você não foi chamado por Deus para ser perfeito. Você foi chamado pelo Pai de amor, porque te ama, e nessa caminhada com Ele, nós vamos nos tornando melhores a cada dia. A revelação é como uma luz que vem brilhando na escuridão, e vai trazendo clareza para mim e para a tua vida, e quando você olha, você diz, ei, chegou luz, eu não sou mais escravo das trevas, eu não preciso mais andar desse jeito, eu não aceito mais isso na minha vida, porque Cristo morreu no meu lugar. Aleluia, eu sou uma nova criação, as coisas velhas passaram. Aquele homem que mentia, aquele homem que enganava, aquela mulher que traía, aquela mulher que um dia fez isso, fez aquilo, ei, isso foi para o mar do esquecimento. Nem ele se lembra. E às vezes eu e você estamos trazendo à memória algo que já foi apagado. É por isso que algumas pessoas não entendem. Esse camarada era cabra ruim. Aí agora se converteu, quer ser santo. Ele é outro, irmãos. Agora entenda, quando alguém nasce de novo, não vai ter mais cabelo.
Se era mais cheinho, não vai emagrecer, porque o que aconteceu não foi no físico, foi no homem verdadeiro, o Espírito. E quando eu e você entendemos quem nós somos, quem nós temos e quem nós podemos. Deixa eu te dar um exemplo, irmãos. Isso aqui é a chave do meu carro. Se, por exemplo, Arthur chegar e disser, esse carro é meu, eu disse, não, não é. Isso é meu, isso me mostra o documento, porque eu tenho um documento no meu nome. Isso prova que ele é meu. E ninguém pode... Cadê os advogados? Me ajuda. Se eu tenho um documento, alguém pode dizer que o carro não é meu? Está no meu nome o documento. É meu. Eu e você, irmãos, em Cristo, nós temos um documento. A palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ela diz o que é meu, ela diz o que é seu, ela diz o que nos pertence, ela diz o que não nos pertence. E aí quando o diabo vier com as mentiras, ei, eu tenho um documento. Isso não me pertence. O diabo chega e diz, ei, você vai morrer. Diz, eu tenho um documento. Eu vou viver. A palavra me assegura isso. Eu e você precisamos entender, irmãos, a nossa condição nele. Aleluia. Aleluia. Abre comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Já estamos caminhando para o encerramento, irmãos. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Lá em Efésios 2, 8, 9, só enquanto você abre. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, irmãos, eu e você precisamos entender que com a salvação vem tudo que eu e você precisa para viver uma vida digna sobre essa terra. Tudo. Se Ele deu, o Senhor Jesus, por certo, não nos dará de graça todas as demais coisas. Eu estou começando a aprender que eu não preciso lutar para ter o que Ele já me deu. Vou dizer isso de novo. Eu estou aprendendo que eu não preciso lutar, me esforçar para ter o que Ele já disse que era meu. Não tem nada que eu e você possamos fazer para Ele nos amar mais. Ele já nos ama. E Ele te ama e me ama tanto quanto ama um pecador que está lá fora. Aleluia. Ele enviou Jesus pelos perdidos. E hoje nos tornamos filhos. E hoje temos essa posição nele. João 5,24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Essa vida habita dentro de mim e de você. E hoje eu posso viver. Nós viemos ontem no shopping. Foi ontem. E aí fomos abordados por um casal vendendo um artesanato. Era um casal de missionários. E eles falaram um pouco, oraram por a gente orou por ele. Quase que era um calabachê lá no corredor. Mas saiu até profecia, profetizou para a gente. Eu digo, vai mandando que eu não quero nem saber, irmão. Vai mandando que ele está recebendo. Mas veio algo no coração. Eu disse, rapaz, se você entende quem você é, nunca vai faltar nada na sua vida para você cumprir com o que Deus lhe chamou para cumprir. Isso não é só para missionário, isso não é só para pastor, isso é para filho. Aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, você tem tudo o que precisa nele. Quando nós entendemos isso, nós vamos entrar em um tipo de descanso que não é se deitar em uma rede e esperar as coisas acontecerem. Não, é fazer a nossa parte, sermos intensos na nossa parte, entendendo que Ele já providenciou tudo, que Ele já abriu portas, que Ele já fez maravilhas lá na cruz. Ele não vai fazer, irmão, Ele já fez. Nós não estamos tratando de uma realidade futura, estamos falando de uma realidade agora, de algo real que já é meu e seu. Não é algo que Jesus vai conquistar um dia, é algo que Ele já conquistou. Jesus não vai para a cruz de novo não, irmãos. Uma vez foi suficiente para nos purificar de todo pecado e de toda maldade. Aleluia. Vai comigo, por favor, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aleluia. Sabe, irmãos, nós fomos redimidos nele. O que é redimidos? Alguém pagou a conta no nosso lugar. Aleluia.
2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O que é isso, feito justiça de Deus? Eu e você podemos entrar na presença de Deus sem culpa, sem condenação, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Cordeiro que nos purificou, o sacrifício que foi feito no meu e no teu lugar. Então Ele diz: entre, filho querido, aqui está o seu Pai. Aleluia. Eu e você não precisamos mais viver com esse medo de Deus, nos achando indignos, não merecedores daquilo que Ele promete em Sua palavra. Não, eu e você precisamos entender que não é pelo que fazemos, não é por quem somos naturalmente, mas é por quem nos tornamos nele, ou por aquilo que Ele fez por mim e por você. É Cristo em nós, irmãos. Não é Giacomo, não é Leão, não é Nilson, é Cristo em nós. E porque Cristo está em mim, porque o sangue do Cordeiro correu naquela cruz, hoje eu tenho livre acesso a Deus e a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Então o diabo não pode me manter preso. Aleluia! O diabo pode até tentar lançar medo, mas eu tenho o escudo da fé. Aleluia! Eu tenho como me defender. Essa é a grande diferença. As pessoas que não nasceram de novo não têm defesa. E eu te digo, até algumas que nasceram, mas não conhecem as suas armas. E as nossas armas são espirituais, não são naturais. Mas como é que eu conheço isso? Estudando a palavra, entendendo quem eu sou. Sabe, irmãos, o que Ele fez por nós? Ele se fez pecado por nós. Nós fomos comprados por preço de sangue. Sabe, irmãos, vou dar um exemplo do carro agora. Eu paguei por esse carro. Esse carro, ele custou algo de mim. Para mim. Vocês entenderam. Aleluia. Ele teve um esforço. Amém, irmão? Se alguém vier, Arthur de novo, ele não vai não. Mas Arthur de novo quiser tomar meu carro, não, rapaz, eu comprei, eu paguei, é meu. Amém, irmãos? Eu fico pensando, alguém vem mexer com o Filho de Deus, Jesus diz: ei, é meu. Eu paguei o preço e foi caro, não foi prata nem ouro não, foi meu sangue. Aleluia! O diabo não tem poder para brincar com a gente, irmãos. Você não precisa viver com medo do capiroto dos infernos. Não, exerça a autoridade. Outra matéria do reino, a autoridade do crente. Você tem autoridade em Deus. Aleluia! Nós fomos comprados por um alto preço. Ele nos livrou do poder do diabo. Cancelou a dívida que era contra nós. Nós somos uma nova criação. Nenhuma condenação há mais sobre eu e sobre você. Nós temos a salvação. Nós temos uma posição diante de Deus. Nós somos filhos de Deus. Abre comigo, por favor. Só vou ler esse versículo Gálatas 4. Queria chamar o grupo de louvor. E a gente vai tocar aquela Deus é bom. Não é aquela que vocês cantaram. Tocaram ainda agora, não foi? Que fala da bondade de Deus, do amor de Deus, que Deus sobe montanha. Não viu aí que eu estou num nível bom para cantar, né, Nilson? Aleluia. Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, ou glória a Deus, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Tudo que é dele é nosso. Temos duas filhas, eu e Patrícia. Elas são nossas herdeiras. Tudo que é nosso é delas. Aleluia! Tudo que é do Pai é seu também. Amém, irmãos? Ele restaurou a nossa comunhão. Nossa paz com Ele foi restabelecida. Nossa liberdade foi reconquistada. Nós fomos justificados. Podemos entrar na presença dEle sem medo, sem culpa, sem condenação. Reinamos em vida por meio de Jesus. Vivemos pela fé em Cristo. Somos curados, somos sarados,
somos prósperos em todas as áreas, somos abençoados nele, vivemos nele, para ele e por ele. O diabo não pode nos tocar, não temos mais medo, vergonha, nem sentimento de culpa. Não! O sangue dele nos purificou, temos livre acesso ao trono da graça. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Pode ficar de pé, irmãos. Aleluia! Quando o conhecimento chega, liberdade chega. Quando a palavra chega, liberdade chega. Aleluia! Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Obrigado, Pai, por essa consciência de filiação. Obrigado, Pai, por essa consciência de que somos teus filhos e que o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, por essa consciência, uma revelação em nossos corações de quem somos, do que temos e do que podemos em Cristo Jesus. Porque entendemos que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. O mundo está em medo, nós estamos em paz. O mundo está inseguro, nós estamos em segurança. Eu quero te agradecer por isso. Obrigado por cada irmão e irmã aqui, Pai, compreendendo as realidades da nova criação, entendendo que essa é a condição e já é, não vai ser, já é. Todos aqueles que nasceram de novo, essa é a nossa realidade. Não estamos aqui falando de uma religião, estamos falando aqui de filiação. Não estamos falando de dogmas humanos, estamos falando, Pai, de algo que foi feito, conquistado e é real, a nossa redenção. Nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos. Nós somos teus filhos. Obrigado, Pai, pelo desejo de te conhecer mais e mais. E a única forma de te conhecer é através da palavra. É a palavra que nos revela você, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, por cada irmão e irmã que já fizeram rema, por fome e sede, para continuarem crescendo em conhecimento. E por aqueles que ainda não fizeram, eu oro a Ti, Pai, por um discernimento no espírito deles, para se matricularem e fazerem essa escola. E eu sei, Pai, que o Senhor vai suprir a necessidade de cada um, porque é o Teu desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a provisão já está disponível. Eu te dou graças, eu abençoo cada um em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou estava afastado dos caminhos do Senhor? Se tem, só levanta a tua mão, eu quero orar por você daqui mesmo. Tem alguém? Se tiver alguém online, entre em contato com o pessoal aí via o chat, e o pessoal vai te assistir, mas você é bem-vindo. Tem alguém, irmãos, que já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, revestimento de poder? Tem alguém que deseja? É presente de Deus, já é seu. Se tiver, levanta a tua mão, tem conselheiros que vão orar com você. Todos salvos, todos cheios. Tem alguém com alguma dor ou enfermidade? Se tiver, só levanta a tua mão para eu identificar, eu quero orar por você. Aleluia. 1, 2. Aleluia. Ergue tuas mãos, as suas mãos. Pai, eu quero te dar graças pelo poder curador. Eu quero te dar graças pela unção de cura, pelo dom de cura operando agora, segundo o desejo do Santo Espírito. E eu dou um comando agora: sarados e curados na autoridade do nome de Jesus Cristo. Satanás, você não tem poder sobre essas vidas. Eu declaro cura, cura, cura na mente e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar um pouco, irmãos. Adora ao Senhor. Reconhece essa bondade e esse amor. E logo após, Nilson vai encerrar o culto. Amo você. E se você não fez o rema, não perca tempo. Pastor, eu não sei como vai ser. Bote o pé nas águas e elas vão se abrir.
Minha esposa foi diretora durante 4 anos. E eu nunca vi uma pessoa ser fiel ao curso e Deus não ser fiel com ela. E levantar pessoas e o suprimento chegar e ela concluir aquele curso. Não coloque empecilhos, só mergulhe, porque esse é o seu tempo. Amém?